Não há quem não viva dificuldades. As dificuldades, elas manifestam para nós todos os dias. Às vezes em situações pequenas, simples, fáceis de resolver, outras situações mais complicadas, mais difíceis, mais demoradas de se resolver. Mas ninguém consegue realizar um projeto, quem sabe até uma tarefa completa, sem que encontre alguma dificuldade pelo caminho. A coisa vai caminhando bem, de repente um parafuso que espana, né? Uma porta que engripa, e a dificuldade surge. Essa é uma verdade para a nossa vida. E a nossa reflexão hoje vai tentar nos ajudar a encontrar caminhos, meios para superar as dificuldades, porque elas existem, estão aí, estão sempre aí. Às vezes, como eu disse, situações bem simples. Mas eu vim para a igreja hoje, eu trago sempre as minhas liturgias e o meu sermão no pendrive. E aí eu passei para a Nath ali o pendrive, e estava a liturgia e não estava o sermão. O sermão eu sei que eu tinha salvo no pendrive, talvez só no computador. E surgiu uma dificuldade para mim, né? Não que eu não ia ter como pregar. Dá para pregar sem a transparência, sem a projeção. Mas já dificultou, você já começa a ficar meio chateado, por isso que você se atrapalha todo no início do culto, né? São dificuldades que surgem de repente, você acha que não vai acontecer, você acha que tudo bem, está tudo certo. Está tudo caminhando dentro do conforto, dentro do planejado. E de repente salta diante dos nossos olhos. Hoje pela manhã a Larissa enviou um recado no grupo do louvor assim: pessoal, eu estou indo para o ensaio, mas eu vou me atrasar, porque eu não consigo sair aqui do Colinas. Eu vou de um lado, está interditado por cada obra, eu vou do outro, está interditado por uma corrida de rua. Estou presa aqui. Quando eu cheguei aqui, eu brinquei com ela. Eu falei: ó, Larissa, você achou que estava tudo bem, saiu tranquilo, você conhece bem o caminho, né? Mas os desvios, as interdições dificultaram. São problemas simples que surgem. Pode existir outros, maiores, mais sérios. O dia caminha bem para você, passa o seu dia normal, mas de repente você começa a se sentir mal, e você é levado ao hospital, e você vai descobrir bem depois que você foi acometido de um AVC, como a Dona Rosa, pessoa que amamos, que tem sempre disposição de vir à igreja, que já está de volta aí às atividades, mas que viveu essa dificuldade no caminho. Perdeu a possibilidade da fala, com os dias sem conseguir se comunicar. Surgiu de repente, de maneira inesperada. Ou vamos conduzindo o nosso carro numa viagem comum, numa estrada que a gente conhece bem, mas de repente somos surpreendidos por uma aquaplanagem e algo grave acontece, perdas monstruosas acontecem para irmãos nossos e para nós, e o chão é tirado dos nossos pés, e uma nuvem negra se acumula diante da cabeça, num dia que parecia que está tudo muito bem, que ia tudo muito bem. Então, dificuldades maiores, menores, eu sei que você já as viveu, as vive e vai viver. E a proposta é tentar encontrar alguns caminhos, alguma diretriz. É claro que nós não vamos esgotar tudo que Deus fala, tudo que Deus mostra, tudo que Ele apresenta. Mas a proposta é entender um pouco para começar a enfrentar e quem sabe a vencer as dificuldades que surgem aí pelo caminho, na nossa vida, na nossa casa, no nosso país, na cidade, e a gente vai enfrentando algumas pequenas, outras maiores, mas todas elas nos desestabilizam um pouco, tá? E é por isso que a gente tem que buscar na palavra de Deus direção para encontrar. Mateus 14 eu já preguei aqui algumas vezes, você já ouviu muitos sermões, a multiplicação de pães e peixes, um texto muito bonito, maravilhoso. Nós já falamos muitas verdades desse texto aqui. Hoje eu quero focar a dificuldade que isso de repente surgiu. De repente surgiu. Eu vou ler o texto, vocês podem acompanhar na projeção que está aí. Acho que tem um texto aí, deixa eu mesmo muda agora, né, Nath? Deixa eu ver aqui. Aí, pronto. É Mateus
capítulo 14, começa a leitura no verso 13, vou até o verso 21. Jesus, ouvindo isso, ele tinha ouvido sobre a situação e a morte de João Batista. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto, à parte, sabendo as multidões. Vieram à cidade, seguindo por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, a multidão, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhe disse: não precisam retirar-se, dai-lhe vós mesmos o de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-os. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães, os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos, e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobrejaram, recolheu ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Que Deus manifeste a sua graça ao nosso coração, na reflexão que fazemos da sua bendita palavra. Enfrentando as dificuldades. Era um dia também comum para Jesus, um dia mais de ministério, de trabalho, de serviço. Um ministério que está ainda começando, mas que já traz uma popularidade muito grandiosa. Jesus ouve sobre a situação, a morte de João Batista, toma um barco, faz uma viagem, atravessa parte do mar da Galileia e vai se colocar numa outra posição à beira-mar, na Galileia dos gentios, e a multidão vai se afluir, vai se dirigir para lá. Jesus já estava ficando famoso pelos seus milagres, os sinais, por prodígios, por curas maravilhosas, por realizar o extraordinário, por falar o coração, por trazer discursos belos. Jesus, ele já atrai multidões, e ele olha para as multidões, ele sempre se compadeceu muito do ser humano, por causa das suas dores, por causa das suas dificuldades, por causa das suas lutas. E ele começa o seu trabalho de mais um dia, e ele vai ouvindo as pessoas e curando pessoas. Diz a Bíblia então que muitos enfermos foram curados, e o dia seguiu, e a multidão por ali, enquanto se faz maravilhas, aumenta-se o número de pessoas. Enquanto se faz maravilhas, o tempo corre, o trabalho vai sendo realizado. Tudo estava muito dentro do controle, muito certinho, tudo muito em dia. De repente os discípulos então vêm para Jesus e eles vão dar um alerta. É claro que Jesus já conhecia toda a região, e diz o texto que ele até já sabia de tudo, não nesse aqui de Mateus, mas no de João, capítulo 6, que ele já sabia bem o que ia fazer. João 6 vai nos relatar essa grande verdade, versículo 6 do capítulo 6 de João, porque Jesus já tem o conhecimento de tudo e de todos em todo o tempo. Mas ele trabalha com as multidões, ele se compadece das multidões, porque ele sabe das dificuldades. E ele quer ajudar em meio às dificuldades. Ele quer socorrer. Ele quer estender a mão. Ele quer realizar o extraordinário. Ele quer ajudar de alguma forma, movido pela sua compaixão, pelo seu amor ao próximo. Ele trabalha. E os discípulos então vão lhe trazer uma questão: Senhor, está muito tarde, o lugar é deserto, aqui não tem barraquinha de cachorro quente por aqui, que não tem hospedaria que possa vender um prato de comida para essa gente. Eles estão aqui há muito tempo, desde que nós chegamos estão aqui, só chega gente, só chega gente. É melhor que antes que chegue a noite nós possamos dispersar a multidão, cada um sai pelo caminho, cada um dá um jeito de encontrar comida, de encontrar uma hospedaria, de bater na porta de alguma casa e de resolver o seu problema. Então surgiu o problema, tudo caminhava bem, mas os discípulos então apontam um problema, uma dificuldade.
É muita gente. Diante dessas circunstâncias, irmãos, nós vamos meditar. C.S. Lewis falou que dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. O que estes homens vão viver na sua dificuldade é viver o extraordinário, contemplar o poder de Deus, contemplar o agir de Deus, que é capaz de multiplicar pães e peixes. As dificuldades às vezes nos levam para caminhos que nós não iríamos e nos fazem ver coisas que nós não veríamos se estivéssemos na nosso comodismo, na nossa casa, na nossa mesmice. Então a primeira coisa é identificar as dificuldades. As dificuldades são identificadas muito bem. Primeiro pela localização, é deserto, Senhor. Não dá para plantar e colher, não dá para encontrar aí um prato de comida com muita facilidade, não dá para encontrar nem mesmo um animal que você possa matar facilmente e fazer um cozido, um assado. Aqui a situação é de escassez de recursos. A multidão é muito grande, esse é um outro problema. É muita gente. Se fosse pouca gente, quem sabe a gente procurava uma cascavel, né, do deserto, procurava um coelho, um rato, matava lá, fazia um cozido e dava um jeito, mas é muita gente. O lugar é deserto. Eles estão fazendo a identificação do problema. Jesus vai falar com eles assim: olha, o que dá para a gente fazer? Em João ele vai ter essa conversa com um dos seus discípulos. Ele vai chamar Filipe e ele vai dizer: Filipe, você conhece melhor a região, você é daqui, rapaz, o que dá para a gente fazer? Ele vai dizer: Senhor, nós temos 200 denários aqui. O que é isso para comprar tanta gente? É muito pouco para a multidão que a gente tem. E eu vou falar, nós não temos condição na região aqui de suprir essa necessidade de alimento para tanta gente. Então ele está levantando as dificuldades. É muita gente, nós não temos dinheiro, o lugar é de escassez, a hora está muito avançada. Então quando a gente se depara com dificuldades, a primeira ação é essa: identificar o que está acontecendo, quais são as dificuldades de verdade, o que de fato surge como um obstáculo grandioso, o que aconteceu, o que acontece, quais são os riscos, os perigos, o que nos impede, com o que podemos, com o que não podemos agir. E aí a gente tem que avaliar tudo, e foi feita uma avaliação: a hora avançada, grande número de pessoas, a escassez de recursos para o deserto. Então essas coisas todas são levantadas para poder se identificar corretamente a dificuldade. E Jesus chega até a perguntar a Filipe, a perguntar sobre o dinheiro, a perguntar sobre quantos pães nós poderíamos, o que nós podíamos fazer, apenas para experimentar os discípulos, porque ele já sabia o que ia fazer, ele já sabia o que vinha pela frente. Mas essa conversa toda é para enriquecer a lição do discípulo, é para mexer com o discípulo também. Pessoal, por que nós vamos despedi-los e mandar eles embora? Por que nós não vamos resolver o problema? Por que nós não podemos ajudá-los nessa dificuldade também? Não podemos esquecer que eles estavam vendo milagres, enfermos estão sendo curados. Diz o texto que não são poucos, muitos vieram com as suas enfermidades e Jesus os curava. Eles estão contemplando o extraordinário já. E Jesus então está avaliando a situação, está envolvendo os discípulos, está questionando, está perguntando e está desafiando o discípulo a resolver. Fala assim: olha, o que a gente pode fazer? Nós não vamos mandar ele embora, não é melhor a gente dar alimento para eles? Melhor do que dispersar essa gente? Tem criança, tem mulher, tem idoso, tem alguns que têm dificuldade para caminhar, tem outros que estão caminhando muito bem, tem uns que estão muito mais longe de casa. Solta esse povo aí por esse deserto. O frio vai vir, sentir frio, sentir fome, não dá para a gente resolver o problema. E por isso então ele começa a levantar as questões e começa a fazer o pessoal pensar, identificando as dificuldades. Quando a gente se encontra com um problema, nós temos que identificar direitinho o porquê dele. O que aconteceu? O que aconteceu? Em razão do que aconteceu, como é que ficou a nossa história agora? O que a gente pode, o que a gente não pode? O que foi tirado de nós? O que a gente tem, o que a gente não tem mais? Quais são os riscos? Quais são os danos? Então quando você passa pela sua dificuldade na
família, ou na vida, ou quando você enfrenta uma dificuldade na escola, ou no trabalho, de repente a coisa caminhava bem, você achou que ia passar, quando você fez a prova, você descobriu que caiu lá na prova tudo que você não estudou. Agora você pensava em completar o curso no fim do ano, vai ter que estender um pouco mais, surgiu uma dificuldade onde você não esperava. O que você pode fazer? Olha os caminhos que você pode tomar. Então tem que fazer uma avaliação. Uma avaliação é necessária. A gente olha os problemas da nação, a gente fica avaliando, pensando com os nossos botões de povo brasileiro, né? Como é que a gente resolve isso? A avaliação correta é que ajuda na solução certa. Então, esse texto, Jesus está levantando as questões, e ele então vai dizer o seguinte: vamos desprezar as facilidades. O que é fácil? Manda o pessoal embora. Cada um dá conta de si. Vamos dispensar todo mundo, Senhor. Vamos falar, pessoal, por hoje acabou os milagres. Olha, o tempo do extraordinário por hoje já passou. Já avançou a hora. Já trabalhei bastante, já fiz muita coisa. Já cuidei de muita gente. Agora cada um vai cuidar de si mesmo. Pé na estrada, pé no deserto, bate nas portas, procura as cantinas das hospedarias, caminha até chegar numa cidade, num lugar de refúgio. Se vira, eu já fiz o que eu podia fazer. E Jesus já tinha feito muito. Os discípulos estão dizendo: Senhor, vão pelo caminho das facilidades, dispensa o povo, cada um cuida de si. Quando a gente se depara com situações difíceis, normalmente a gente pensa assim: qual que é o mínimo que eu posso fazer para resolver esse problema? Qual que é o caminho mais fácil, que exija menos de mim, dos meus recursos, do meu esforço, da minha mente, do meu tempo? O que é mais fácil fazer para resolver o problema? Mas nós não podemos esquecer que às vezes o caminho da facilidade não é o caminho da solução. A solução pede empenho, pede trabalho, pede dedicação, pede um pouco mais de esforço. Jesus já estava cansado também, os discípulos também. É um dia de trabalho, é um dia de trabalho intenso. Já teve a navegação pelo mar, já teve a questão toda do serviço que foi feito, cuidando de cada vida, de cada pessoa. Já teve a notícia ruim que veio da morte de João Batista, e com certeza abalou os apóstolos, gerou desgaste emocional. Eles estão num dia em que eles estão pensando assim: o mais fácil diante dessa dificuldade é cada um cuide de si, Senhor. Vamos dispensar a multidão, porque nós não temos dinheiro, comprar pão para essa gente toda nós não vamos conseguir mesmo. Não tem um lugar aqui onde se tem um bom padeiro, uma boa padaria que possa fazer isso para nós muito rapidamente. A noite vem chegando, vamos trilhar o caminho da facilidade, dispensa todo mundo, manda todo mundo embora. Por hoje cessou a manifestação da graça, do cuidado, da bondade, da misericórdia de Cristo. Chegou no limite, cada um cuida de si agora. É o caminho da facilidade. Às vezes algumas dificuldades surgem para nós gostaríamos de dizer isso, né? Olha, pessoal, sabe o que é que eu posso dizer para você? Cada um cuida de si. Eu vou cuidar de mim, eu vou ver como que eu me ajeito. Os discípulos já haviam andado por ali, já tinham visto que havia um jovenzinho com alguns pães e alguns peixes. Quem sabe já tinham pensado: olha, vamos sentar nós com esse menino Jesus, vamos partir esses pães, esses peixes, para ser suficiente para nós. E nós já arrumamos um jeito. A multidão agora, cada um cuida de si. Vamos dispensar todo mundo. Sempre que a gente pensa em dificuldade, o que vem à nossa mente primeiro é: o que eu posso fazer para me desgastar menos, para me esforçar menos, para mexer menos comigo, para provocar menos dor, menos empenho para mim e resolver o problema. É isso que os discípulos estão acertando aqui. Qual o caminho mais fácil? Qual o caminho mais fácil? Mas o caminho mais fácil não é o caminho que resolve. Eles iam resolver. Deus falou assim: por que vocês não dão de comer? Essa é a solução.
Essa é a solução. Se tem gente com fome, vamos providenciar comida. Ah, Senhor, eu não sou padeiro. Ah, Senhor, nós não temos dinheiro para comprar tudo. Ah, nós estamos no deserto. Então a gente vai arrumando as nossas justificativas. São justificativas que possam nos dar a oportunidade de dizer e de escolher o caminho mais fácil para nós. Mas Jesus está dizendo assim, em algumas dificuldades você tem que desprezar o caminho das facilidades. Tem que deixar um lanchinho seu que está garantido, seu refrigerante, sua rede bem montada, seu descanso, seu sono, as suas garantias, sua estabilidade, e se mexer. Dispense esse caminho. Por isso que ele chega para Filipe, por isso que ele cutuca os apóstolos, por isso que ele fala, por que a gente mesmo não faz? Filipe, vem cá, você conhece essa região, o que dá para a gente fazer? Ah, Senhor, não dá para fazer nada. Temos que dispensar esse povo aí. Vai dar muito trabalho. Vai gastar muito dinheiro. Vai pedir de nós muito tempo. E é muita gente. Então, às vezes, nós temos que pensar nisso, porque na maioria das vezes que as dificuldades, que os problemas surgem, nós falamos, vamos ver se a gente chama um especialista aí para resolver. Vamos ver se esse especialista tem algo que ele possa fazer. E a gente fica na nossa, porque a gente, delegando para alguém, não precisa fazer nada. Ah, vamos ver se nosso pai se mexe, se a nossa mãe vai resolver esse problema. Vou falar com eles e eu vou ficar tranquilo no meu canto. Vamos ver se o professor pode resolver para mim. Se o meu patrão pode, se um amigo pode, se um colega do trabalho faz. Se um familiar, se um vizinho, se um irmão em Cristo resolve. Porque aí eles se empenham, aí eles se desgastam, ele doa o seu tempo, doa os seus recursos, doa o seu esforço. E eu vivo o caminho das facilidades. Porque alguém vai resolver isso para mim. Então, diante das dificuldades, Jesus está dizendo aos apóstolos, nós não podemos pegar o caminho mais fácil. Nós temos que desprezar esse caminho, mandar embora é o mais fácil. Mas não resolve. O problema continua. Cada um vai ter o seu. Deserto afora. Com a sua casa, com filhos, crianças, com idosos, sem rumo, saindo da presença de Cristo, sem saber se vão conseguir ou não vão conseguir. Se vão se alimentar ou não vão se alimentar. Se vai se resolver ou não vai se resolver por hoje. Então, quando nós pegamos o caminho da facilidade, nós entramos num caminho de incerteza, de insegurança. Não é o caminho que nos garante que vai dar certo. Não é o caminho que nos garante que vai trazer o melhor resultado, que vai ser a melhor resposta. É preciso entender que às vezes o caminho difícil é o caminho que vai levar aos resultados. Então, diante das dificuldades, você tem que usar as possibilidades. Você já avaliou. Quais são os obstáculos, quais são os riscos? Você já viu tudo. O que você tem, o que você não tem, o que a região, o que a situação, a circunstância traz. Quais os danos? Já avaliou tudo. Mas o que você pode fazer? Aí você tem que pensar, refletir, se desdobrar, se arriscar, tá? Colocar para fora suas habilidades especiais para resolver a missão impossível, não é assim? É uma missão difícil. Vai pedir de você esforço, vai pedir de você empenho, vai pedir de você talentos, vai pedir que você pare para raciocinar. Eu estava lendo algumas coisas para ajudar aqui e eu encontrei na rede social uma expressão assim: a vida é como matemática. Se estiver muito fácil, tem algum erro. Se está muito tranquilo, se alcançar o queijo da ratoeira é sem risco, é fácil, alguma coisa está errada. Matemática nunca é fácil, né? Cada vez complica mais, né? Cada vez que avança lá na série, mais difícil vai ficando, né?
Você cai para a universidade, é difícil. Você cai para o mestrado, é difícil. Você cai para o doutorado, complica mais. É assim? Nunca é fácil. Se tiver fácil, pode saber, alguma coisa está errada. Você já errou algum cálculo aí, pelo caminho. Mas você tem que, depois que fez as avaliações, identificar o que está possível. Quais são as possibilidades? Jesus perguntou, o que dá para fazer? Olha, dinheiro nós não temos, Senhor. Local é deserto. Horário muito avançado. Nós não temos possibilidade nenhuma nisso aí. Mas nós encontramos um menino que tem 5 pães e 2 peixes. Isso nós temos. Jesus vai dizer, traz para mim. E eles trouxeram os pães e os peixes. É Jesus trabalhando com as possibilidades. Há muita gente, mas nós temos pães e peixes. O que é isso para tanta gente? Os discípulos mesmo já falaram, nós temos isso. Mas o que é isso? Para alimentar uma multidão. Daria para nós, daria para o garoto que veio aí, quem sabe, no cuidado da mãe, que preparou o lanchinho para ele ir, vir, não perder tempo, não precisar de voltar para casa, ficar com Cristo, quanto mais tempo, melhor. Mas Jesus nos ensina que nós temos que trabalhar dentro das possibilidades. Sempre você vai identificar alguma coisa que ainda tem. Ainda tem. Nunca se perde tudo. Sempre se sobra alguma coisa. Nossos anéis, às vezes, ficam os dedos. Nossos projetos ficam sem a vida. E a gente tem que trabalhar com aquilo que a gente tem, mantendo no coração a esperança daquilo que nos falta, Deus vai completar para nós. Então eles tomaram os pães e os peixes, diz o texto, porque diante das dificuldades haverá sempre uma opção. Deus tem sempre um projeto. E por isso que as dificuldades às vezes vêm para ajudar a gente a crescer e ver coisas que a gente não tinha visto antes. Jó viveu dificuldades das mais diversas. Das perdas econômicas, das perdas familiares, da perda da saúde, quase da vida. O sujeito que não sentia dor, que andava com honra, com riqueza, com saúde, pelo vasto campo que ele adquiriu com a graça de Deus. Aquele que passou a não ter nada, nem mesmo saúde, feridas pelo corpo, dor, todo dia, o dia todo. Mas ele avaliava e encontrava opções. E dizia, quem sou eu diante de Deus? Perdi tudo, mas Deus preservou a minha vida. Eu tenho fôlego de vida, eu tenho esperança. Porque aquele que fez o universo é aquele que pode refazer tudo para mim. E tinha a opção de não negar a Deus, de não deixar de confiar em Deus, de não deixar de buscar a Deus, porque ele estava lúcido, estava enfermo, estava mal, estava sofrendo, tinha sido atropelado pelo diabo de todas as áreas, de todos os ângulos, estava um bagaço, mas estava com a sua consciência, com a sua fé, com a sua confiança firmada no Senhor. Então aqui, os discípulos estão vendo que tem muita coisa que não dá para fazer, mas eles descobriram uma coisinha muito importante, alguns pães, alguns peixes, Senhor. Tem um menino aí que está com um lanchinho, nós vamos buscar. E eles vão buscar do lanche do rapaz. E sempre que você agradece com fé, as coisas se multiplicam. Os feitos de Deus se realizam. Por mais difícil que esteja a situação, a circunstância, por maior que seja a dor da alma ou física, sempre dá para identificar o amor de Deus e sempre tem algo que dá para agradecer.
nós formos ser sinceros, na noite mais negra da nossa vida, da nossa história, você vai identificar algum cuidado de Deus ali com você, que te sustentou, que te amparou, que te consolou, que te trouxe recursos, que te trouxe amigos, que te trouxe abraços, que te trouxe apoio, que te trouxe um ouvido atento. Foi a luz no fim do túnel que se acendeu para você. Alguma coisa te amparou, alguém te ajudou, algum conhecimento surgiu, alguma ideia veio à mente, alguma solução de repente apareceu, uma porta que você não conhecia, você identificou, uma outra que estava trancada se abriu para você. Sempre tem alguma possibilidade que deve te levar ao reconhecimento da bondade de Deus, do cuidado de Deus, para agradecer. Agradecer com fé, agradecer com confiança. O que Jesus faz é erguer os olhos aos céus, é abençoar aquele alimento dizendo: Pai, muito obrigado. Porque na promessa da tua palavra o Senhor diz que não há justo desamparado, não há descendente seu que mendiga o pão. Pai, muito obrigado, porque eu vou poder ensiná-los a orar. E nós vamos começar a nossa oração dizendo: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Minha primeira certeza que nós vamos dar é o pão nosso de cada dia nos dá, hoje, amanhã e sempre. Há uma gratidão no reconhecimento da grandeza de Deus, do amor de Deus. Jesus está ali junto aos discípulos, porque Deus é bom, porque Deus é misericordioso, porque Deus não mede esforços, porque Deus se importa com a humanidade. Ele está ali porque Deus enviou um filho que vai morrer no Calvário, que vai dar vida, que vai verter sangue. Deus está fazendo uma graça maior, uma bênção maior. O pão da vida já está entre eles. O pão que promove vigor e vida eterna, de gozo, de paz, de alegria. O pão que é dado por Deus para que aquele que dele se alimente, por ele viva. Não só nessa vida aqui, nessa vida passageira, nessa vida de dificuldades, de aflições, de medos, de temores, de coisas que acontecem e que nos amedrontam e tiram de nós o chão, mas Deus nos deu a Cristo já. Cristo está ali, está dizendo: eu sou o pão que desceu do céu. Vai dizer em João 6, logo depois desse milagre: quem de mim se alimenta, por mim vive. Então Deus que faz isso por nós, que gera recursos para a eternidade, é aquele que de alguma forma realiza o extraordinário na nossa vida, nas dificuldades que nós vivemos aqui, para promover amparo, para promover saída, para promover sustento, para trazer o suprir das coisas, dos sentimentos, daquilo que Ele sabe que nós precisamos. Então a atitude de Cristo é a atitude que vai assumir a responsabilidade do caminho mais difícil. Nós vamos dar alimento para essa gente. Vai observar aquilo que ele tem na mão, o que é possível fazer, mas ele vai tomar aquilo que é possível para colocar nas mãos de Deus num sentimento de gratidão. Ainda bem que nós temos 5 pães e 2 peixinhos. Pai, obrigado. Eu abençoo esses alimentos, abençoo com a bênção que multiplica, com a bênção que supre, com a bênção que provê recursos, com a bênção do Deus que se importa, que se compadece das necessidades humanas. E Ele abençoa, e Ele diz aos discípulos uma expressão de fé: pode servir a multidão. Os discípulos poderiam dizer: Senhor, são 5 pães e 2 peixes. E eles poderiam falar novamente: o que é isso para tanta gente? Jesus ordenou que todos se assentassem em grupos de 50, de 100. Os discípulos poderiam pensar: nos primeiros 50 acabou tudo, já deu confusão. Já tem gente que comeu, já tem gente que não comeu.
Já tem gente que foi assistida, já tem gente que vai ficar revoltada porque não foi assistida. Vai ter gente que vai estar contente, vai ter gente que vai começar a murmurar. Qual que é o grupo de 50 que nós servimos primeiro? Não é melhor começar por nós mesmos? Vamos começar aqui, Senhor. Não há nenhum desses questionamentos. Nós não vimos João mencionar isso, nós não vemos aqui Mateus mencionar. O que nós vamos mencionar é o seguinte: Jesus toma dos pães, toma do recurso que tem, daquilo que foi possível se observar, se identificar diante das grandes necessidades. Ele ergue os olhos aos céus, ele agradece, ele abençoa, ele fala, vai e distribui. É fé. Porque eu já disse aqui muitas vezes, fé é a crença no absurdo. É você acreditar que Deus pode fazer o que o ser humano não pode explicar. Que Deus pode fazer o que o ser humano não podia fazer. Que Deus pode fazer o que o deserto não podia produzir. Que Deus pode providenciar a sua compaixão por nós aquilo que nos falta. Aquilo que vem para matar a nossa fome. Alimento, pessoal, é necessidade primária. Não estou dizendo que Deus vai te dar tudo que você quer, tudo que você espera, vai resolver todos os seus problemas. Não, de vez em quando ele vai te jogar nas dificuldades, mas ele vai te deixar sentir que naquilo que você não tem, no que é primordial para a sua vida, ele vai te dar. Ele vai fazer. O alimento não vai te faltar. O que é essencial, ele vai produzir para você a partir daquilo que você já tem. A partir do recurso que ele mesmo já, de alguma maneira, já providenciou, já te deu. Já trouxe para a sua presença. Então é a gratidão envolvida com a fé que nos faz ver o extraordinário, que nos faz viver o agir de Deus que supra, que cuida, que abençoa, que atende, que sustenta, que traz a possibilidade de vencer as dificuldades, os problemas que surgiram de repente, pequenos ou grandes. É uma expressão que quem tem padrinho não morre pagão, né? E quem tem lá não fica sem pendrive para projeção, certo? Ainda bem que Deus já me deu ela aí para ajudar, o carro estava ali, as meninas aqui para abrir o computador e achar. Nós temos algumas coisas, outras Deus providencia para nós, Deus faz, para resolver problemas grandes, para resolver situações pequenas. Mas sempre para nos ajudar naquilo que a gente não tem como fazer. Eu não podia deixar que o púlpito ir para lá. Mas ele levantou alguém que pôde. Então essa situação que a gente tem que ver, irmãos, nas questões grandes também é assim. Deus levanta alguém que pode, ele cria um caminho que sustenta, ele traz à mesa aquilo que nos falta, ele bota à nossa disposição, porque ele nos ama, porque ele cuida, porque ele se compadece, e aquele que deu o filho é capaz de fazer muito mais, porque ele sabe de todas as coisas que nós necessitamos, para nós, para a nossa casa, para o nosso país. Nós temos que confiar, agradecer, é que nós somos muito ingratos. É bem possível que alguns daqueles discípulos às vezes não tenham nem abaixado a cabeça para agradecer. Eu falei, Senhor, eu vou agradecer isso aí para quê? Isso aí não dá para nada. Meu Deus do céu, isso vai dar uma confusão tremenda. Agradecer por isso aí? Para aquilo que a gente precisa, nada. Como é que eu vou agradecer? Mas Cristo está vendo que pode ser feito. Ele sabe. E Ele agradece. Ele abençoa. E os discípulos saem distribuindo. E o texto diz que todos comem até se fartarem, até dizer assim, agora não quero mais. Não passa mais com esses cesto de pão aqui não. Não, por favor, vai lá para aqueles 50 de lá, para aqueles 100 do outro lado. Aqui nós já estamos panturrados, chega já. Comeram pães até se fartarem, pães e peixes. E sobraram ainda 12 cestos de pães. E eu sempre digo isso quando falo nesse texto, um para cada discípulo carregar, para não se esquecer que nosso Deus é o Deus que multiplica. É o Deus que traz o bastante, que traz o suficiente, que faz porque Ele se compadece, porque Ele se importa. Por isso que Cristo veio, porque Ele se compadece, porque Ele se importa com o meu bem-estar, com o bem-estar da minha alma, com o bem-estar da eternidade, que eu preciso viver com o Senhor.
Por isso que ele veio, por isso que ele morreu na cruz. Por isso que ele verteu sangue. Ele não trilhou o caminho mais fácil. Podia dizer, eu vou andar sobre as águas. Eu vou multiplicar pães e peixes. Eu vou transformar água em vinho. Eu vou fazer discursos belos como o Sermão do Monte. Mas morrer na cruz não, aí é demais. Aí vocês estão pedindo muito. Aí eu tenho que me doar muito. Aí eu tenho que me sacrificar muito. Nós queremos as facilidades. Por isso, às vezes, não contemplamos o extraordinário, o mais belo, não gozamos do melhor. Porque nós pegamos o caminho mais fácil. Vamos dispensar o pouco. O desafio de Deus para nós é: tome o caminho que precisa ser tomado. Exerça gratidão, mesmo no momento que te falta algo, no mesmo momento da dor, no mesmo momento da dificuldade, mesmo no momento em que a espada te transpassou a alma e as entranhas. Agradeça e confie. Porque o nosso Deus é o Deus que pode fazer, pode completar, pode cuidar daquilo que a gente não pôde, daquilo que a gente já reconheceu, é demais para mim. Continua sendo pouco para Deus, porque nada é demasiadamente difícil para o Senhor. Com gratidão no coração nós vamos expressar nossa confiança, porque Deus já tem nos dado muitas coisas. Você está aqui, você está com saúde, eu também. Pode ser que existam alguns probleminhas para a semana aí que a gente tem que resolver, algumas preocupações. Pode ser que a gente seja preocupado aí, incerto com o rumo que anda na nossa casa, o nosso filho, o nosso casamento, a nossa filha, ou o nosso trabalho. Às vezes é a saúde mesmo que surgiu aí um problema de repente. Mas nós vamos agradecer por aquilo que Deus já nos tem dado. Porque em razão daquilo que Ele nos tem dado, que Ele vai fazer aquilo que a gente ainda não tem. Que Ele vai completar na nossa vida aquilo que nos falta. Que Ele vai botar o pão de cada dia sobre a nossa mesa. Para a gente saber e reconhecer que Ele é Deus, que Ele se importa, que Ele nos ama, que Ele faz mais do que pedimos ou pensamos.